fazer já. Boa noite, queridos. Aqui é Hélio Pio falando. Somos aqui da Igreja de Interlagos e estamos aqui no dia 9 de setembro de 2025 e é uma terça-feira. Nós estamos aqui no culto da doutrina bíblica. Então, eu te convido a participar conosco desse culto. A nossa igreja tem um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto, vai ter um botãozinho lá para você participar com a gente. E também nós gravamos todos os nossos cultos e disponibilizamos no YouTube, no canal Igreja de Interlagos, tudo junto. Então você pode pesquisar lá, tem centenas de vídeos lá. Peço também para que você dê o like, comente, compartilhe, diga de que lugar que você está nos assistindo. Assim, o YouTube vai dar relevância para o nosso canal, tá ok? E eu vou fazer uma breve oração. Hoje o tema está muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Feche seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação do culto, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, Senhor, que estamos aqui reunidos, buscando a Tua palavra, buscando a Tua presença. Senhor, que esta mensagem possa realmente tocar os nossos corações e que, Senhor, o Teu nome seja elevado, o Teu nome seja engrandecido e que aqueles que porventura venham assistir esta mensagem possam alcançar misericórdia contigo, Senhor. Te pedimos, em nome de Jesus, que tu abençoes a Eliette, a sua casa, a sua família, livra a Eliette de todo o mal. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos falar sobre abismo, livres do abismo, né? O próprio Jesus, irmãos, ele disse que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está no maligno. Por quê? Quando a gente fala que o mundo é ruim, né? Realmente tem umas características no mundo que a gente não aceita, mas a gente tem que conviver com elas, né? Por exemplo, o mundo é cheio de violência, né? O mundo tem muitas pessoas que são falsas, infelizmente, né? O mundo tem guerras, tem perigos, né? Tem pessoas inescrupulosas, tem pessoas endemoniadas, pessoas egoístas, aproveitadoras, né? Talvez esse seja um dos motivos que a Bíblia fale que o mundo é um abismo, né? Tem até um versículo que fala, né, um abismo chama outro abismo, né? Então, esse lugar, o mundo em si, que nós estamos inseridos, é um lugar que, pelas vias naturais, é impossível a gente sair. É impossível sair do mundo, só com a morte. Mas ninguém quer morrer, eu não quero e ninguém quer, certo? Então, muitas vezes nós nos machucamos pelas circunstâncias do mundo, né? Muitas vezes a gente tem que se defender de agressões, né? Estar sempre em alerta. Logicamente, irmãos, eu não quero ser assim negativista, mas a gente sabe que no mundo a gente tem mais, se colocar numa balança, mais coisas ruins do que coisas boas, né? Porque muitas vezes nós nos machucamos, tanto fisicamente, mas principalmente os sentimentos, moralmente, né? E a gente, pelo fato de a gente sempre estar em alerta, às vezes a gente até cansa, né? Mas a gente não pode deixar de nos defender, né? Defender não só de doenças, de pragas, mas nos defender da ingratidão de pessoas que amamos, que muitas vezes nos machuca muito, né? E
eu acho que o pior de tudo é que a maioria das pessoas nem percebe que estão ou estamos mergulhados nesse abismo, né? E esse abismo, como eu disse, é uma prisão que não tem saída. Não, a gente vai ver que Cristo é a saída, lógico, mas, de uma maneira natural, não tem como a gente sair, né? Então, quando vem Jesus e se apresenta no mundo, ou se apresenta nas nossas vidas, a proposta de Jesus, o próprio nome de Jesus quer dizer lugar amplo, como que libertação das amarras, libertação da prisão. Esse é o sentido do nome de Jesus, né? Então, se eu digo que Jesus é a proposta da libertação desse abismo, quando Jesus habita em nossos corações, essa é a maior evidência dessa mudança. A maior evidência que Jesus está com uma pessoa, ou está dentro de uma pessoa, é a mudança na vida dela, né? A mudança de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. E isso acaba transparecendo na pessoa. Porque se a pessoa fala, não, olha, eu sou liberta por Cristo, e continua igualzinho ela era antes, né? Triste, amargurada, derrotada, sem nenhuma esperança, isso aí é sinal que ela não está com Cristo, né? Que ela acha que está, mas não está, né? Então, com Cristo, a gente tem evidências externas, né? Evidência no testemunho, mudanças na maneira de falar, de agir, de pensar, né? Mudança em postura, mudanças mentais, né? Mudança moral da pessoa. Então, até muitas vezes a personalidade da pessoa pode mudar. Às vezes a pessoa era introvertida e, de repente, a pessoa começa a querer ter amizades. Então, tudo isso é uma evidência. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, há evidências. Se a pessoa continua igualzinho que ela era antes, a gente começa a desconfiar que não houve um novo nascimento, né? Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, tem um novo nascimento, né? Então, muitas coisas que às vezes eram veladas e começam a ser expostas, né? Então, parece que começa a bater luz na escuridão que era a vida da pessoa, né? Então, eu queria que o pastor abrisse um versículo que declara mais ou menos isso que a gente falou, né? Está em 2 Coríntios 4:6, porque as trevas, irmãos, têm muito a ver com o abismo, porque o abismo costuma ser um lugar que você não enxerga muitas coisas, um lugar de sufoco, um lugar de opressão, né? Então, 2 Coríntios 4:6, fala assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, vocês veem que é importante aqui a figura de Jesus Cristo, certo? Porque a gente sabe, irmãos, que às vezes a pessoa fala, não, mas o homem, todo mundo é criatura de Deus, todo mundo é filho de Deus, e a gente já nasceu assim e vai morrer assim. Não é isso que a Bíblia diz. Se a pessoa quer acreditar na Bíblia, e a Bíblia é a nossa bússola, né? A nossa bula de vida, né? Quando o ser humano vem ao mundo, irmãos, ele nasce com uma natureza ruim. A gente sabe que todo bebezinho é egoísta, né? Tem ciúmes da mãe, não quer dividir os seus brinquedos. Então, isso daí não é personalidade de uma pessoa cristã, muito pelo contrário,
né? Então, quando Gênesis 1:1 fala que Deus criou todas as coisas, né? Que no princípio Deus criou todas as coisas, e no princípio Deus criou os céus e a terra, esse Deus, eu não sei se o pastor consegue colocar Gênesis 1:1 naquelas ERA+, 1993, eu não sei se vai aparecer para nós, mas é a tradução, vamos dizer, hebraica, né, do Velho Testamento e grego no Novo Testamento, para a gente saber exatamente o que é a palavra. Vocês estão vendo que aqui tem tudo letrinha e número. Quando fala em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, tem a letra H430. E essa letra H430 quer dizer Elohim, e Elohim quer dizer divindades, anjos, não quer dizer Deus Pai. Então, quando a gente diferencia, irmãos, na Bíblia, Elohim, Jeová, Jesus Cristo, Pai, Espírito Santo, são personalidades diferentes, tá? Logicamente que o nosso Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo, e é o nosso Deus. Mas o Velho Testamento reflete um outro Deus, que é Jeová. E antes de Jeová se manifestar, em Gênesis, a criação foi por conta dos Elohims. A gente não sabe o quanto Jeová estava também, qual fatia Jeová tinha nessa criação. Mas a Bíblia, quando ela aparece esse H430, que é no princípio Deus, esse Deus é Elohim, que não é o Pai, Elohim é anjo. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, irmãos, além de treva, havia trevas sobre a face do abismo. Então, existiam os Elohims, os anjos, e fala que a terra tinha trevas e tinha abismo. Então, era um caos essa terra, né? E aí fala assim, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí a gente pensa, mas como que o Espírito do Pai está se movendo no abismo e nas trevas? E aqui está falando, a terra era sem forma e vazia, era um caos aqui. Tinha trevas, tinha abismo, e tinha o Espírito de Deus. Que Deus é esse? Aí, quando a gente vai nas letrinhas, novamente, esse Espírito é Ruach. Ruach tem um sentido de vento. Tá? É diferente do Espírito de Deus, do Pai, que a palavra não é esse H7307, tá? É o G4151, que a gente já vai ver onde está, que é pneuma, e não Ruach, tá? Tem vamos dizer, uma outra palavra descrevendo. E aí fala, o Espírito de Deus, esse Deus é o mesmo H430, que é Elohim. Então, esse Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas era o Espírito dos anjos que criaram o mundo, que não tem nada a ver com o Pai. Né? Eu sei, irmãos, que isso faz um contraponto muito importante com o que a gente costuma aprender, que o Pai é criador, que Jesus estava na criação, quando fala façamos o homem, é Jesus falando com o Pai. Não é isso que a Bíblia diz. E, irmãos, é importante eu dividir com vocês que isso não é a minha opinião, é o que está escrito na Bíblia. E se a gente crê na Bíblia, a gente tem que aceitar o que a Bíblia diz, né? Então,
eu queria só fazer um contraponto sobre esse Espírito de Deus, que vocês viram que esse Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas é o H7307, que é o Ruach, e esse Deus é o H430, que é o Elohim. Eu queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 13, 14, só para a gente fazer um contraponto, porque aqui em 2 Coríntios 13, 14, com certeza é o Pai. Tá? Então, quando Paulo fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, esse Deus não é o H430, que é Elohim, esse Deus é o G2316. Eu sei que isso parece meio árido, irmãos, mas é para vocês saberem que tem sentido isso que eu estou falando, tá? Então, esse G2316 se refere a Theos, a God, né? Ao God em inglês, né? E aí fala assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Esse Espírito não é aquele que a gente viu antes, que era o Ruach, que é o H7307. Esse aqui é o pneuma, que é o G4151. É um outro Espírito. Porque esse Espírito Santo aqui é o Espírito Santo dado pelo Pai quando Jesus subiu ao céu. Que Jesus falou, se eu não for o Espírito Santo, não virá a vós. É esse espírito pneuma, né? Então, irmãos, nós, as plantas, os animais, o mundo visível, as rochas, os rios, fomos criados por divindades, por anjos chamados Elohims. Isso aqui está escrito na Bíblia. Então, não foi o Deus Pai que nos criou. Ele pode ter até dado permissão para os anjos nos criarem, mas quem nos criou diretamente foram os anjos, né? E o Pai, ele só é revelado na Bíblia através de Jesus Cristo. Quando Jesus fala assim, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ou aquele a quem o Filho quiser revelar, quem revela o Pai é Jesus Cristo. Tá? Isso que eu acabei de ler, não precisa abrir, pastor, está em Lucas 10, 22. Tá, irmãos? Então, quando eu falei para vocês que o Espírito Santo não é aquele Espírito que se movia pela face das águas de Gênesis 1, 2, isso está bem claro, irmãos, em João, em muitas passagens de João, quando eu disse assim, que Jesus ele pronunciou a seguinte palavra, olha, convém que eu vá, que se eu não for, o Consolador não virá a vós. Esse Consolador é o Espírito Santo. Aí ele ainda continua, mas quando eu for, eu vou enviá-lo-ei. Né? Então, essa passagem também não precisa abrir, pastor, está em João 16, 7. Então, irmãos, um dos maiores estudiosos da Bíblia que eu conheci, que foi o pastor Olavo Silveira Pereira, ele tinha a Bíblia de cor na cabeça e ele era muito estudioso de toda a literatura cristã. Então, ele deixou muito claro, irmãos, e eu creio nisso porque eu vejo coerência na Bíblia, tá? Ele falou que Orígenes, Santo Agostinho, São Jerônimo e Justino, que são praticamente os pais da igreja, né? Eles concordavam que em Gênesis 1:1 tudo foi criado, né? Toda a matéria criada pelos Elohims foi criada em Gênesis 1:1. As descrições posteriores de criações são coisas com sentido espiritual, com sentido enigmático, né? Então, quando fala a criação das árvores, criação dos aços, criação dos animais, criação do homem, são criações direcionadas com outro sentido que não o material, né?
Então, qualquer dia a gente entra mais nesse assunto, porque hoje o assunto é abismo. Então, quando fala assim que os Elohims criaram os céus e a terra, talvez os céus, se eles se referiam aos seres espirituais que vieram habitar aqui na terra, porque aqui na terra, irmãos, está repleto de seres espirituais. Não é só o ser humano que tem inteligência que habita essa terra. Tem seres que a gente não vê. E a Bíblia fala muito nisso, né, dos anjos, né? Então, a gente crê na Bíblia, e a Bíblia fala que tem anjo aqui, e a gente acredita. O que a gente não acredita é que esses anjos estão ou no lugar de Jesus, ou ministrando todo o tempo ao nosso favor. Isso a gente não acredita. A gente também não acredita que os anjos sejam intermediários, mediadores entre o Pai e nós. Eles não são. O único mediador entre o Pai e o homem se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso único mediador. E os anjos, eles não têm, vamos dizer assim, domínio ou primazia sobre o que vai acontecer comigo. O que vai acontecer comigo é a vontade de Jesus. Eu estou debaixo da vontade de Jesus. Outra coisa, eu não tenho que prestar culto a anjos. O meu culto tem que ser especificamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é o meu Deus. Então, aquela criação feita por Elohims foi uma criação instável, uma criação imperfeita e uma criação que precisou de Jesus vir aqui para transformá-la. Porque o homem criado em Gênesis 1:1 era um homem imperfeito. Quando Adão foi criado, ele teve uma centelha divina, quando teve o sopro dos Elohims, ou o sopro de Jeová na sua boca, que lhe transmitiu uma maior racionalidade e uma maior espiritualidade, porque talvez naquele tempo já houvesse vários homens abrutalhados. Até seria bom o pastor Waldo, se estivesse aqui também, para ele discutir isso depois, mas eu creio nisso, irmãos, porque isso explica tudo. Principalmente o homem ter vivido há milhões de anos e não há 6.000 anos, como Adão, com quem casou Caim, todas essas perguntas que o pessoal faz, né? Então, Adão foi uma criação especial de Jeová, porque talvez Jeová queria um ser que lhe devesse um culto mais particular, né? Mas também não deu certo, né? Tanto assim que Adão foi expulso lá do paraíso, né? Então, eu queria que o pastor voltasse novamente a Gênesis 1:2, para a gente falar mais do abismo. Então, Gênesis 1:2 fala assim: e a terra era sem forma e vazia, certo? Esse sem forma e vazia, irmãos, vai lá, o pastor já está com as letrinhas aqui, né? Então, é o H8414. Esse sem forma e vazia quer dizer confusão, quer dizer caos, certo? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, que eu já falei, que é o Ruá de Elohim, né, se movia sobre a face das águas. Então, o que a gente vê aqui, irmãos? Que existia caos, que existia trevas, e a gente sabe que o Pai não poderia estar lá, porque o Pai é luz, o Pai mora na luz inacessível. Nele não há treva nenhuma, né? Isso está em 1 João 1:5, não precisa abrir, pastor. Então, esses anjos que criaram, né, esses anjos que criaram o mundo material, eles não têm
nada a ver com o Pai. Esses anjos, depois associados a Jeová, eles criaram Adão, e de Adão surgiu um povo, que é o povo judeu, que ele teve uma ligação muito particular com Jeová. E o próprio Velho Testamento narra a parte espiritual e a parte histórica deste povo, que muitas coisas que aconteceram espelhavam a vinda de Cristo, né? Então, em Gênesis 1, 2, que a gente acabou de ler, irmãos, a gente vê que, além do abismo, fala muito em trevas, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Quando a gente pensa, além do abismo, porque o abismo pode ter algum tipo de iluminação lá dentro, né? Mas, além do abismo, tem trevas. Então, a gente fica pensando, nossa, que lugar mais aterrorizante é esse, né? Porque abismo a gente já pensa em um lugar oculto, um lugar que você está preso, não consegue sair, e ainda por cima com trevas, né? Trevas é um lugar de morte, né? Um lugar de caos. E assim foi a criação, né? Porque vocês veem, irmãos, como foi necessário Jesus Cristo ter vindo, porque o homem ele estava perdido sem Jesus. E esses anjos que criaram o homem e tinham um povo particular que eles queriam doutrinar, ou eles queriam que o culto fosse prestado a Jeová através desse povo. Jeová teve muita ligação com esse povo, né? E só que esse povo, apesar de eu tentar agradar Jeová, ele foi um povo extremamente sofrido, sofrido com guerras, com cativeiro, com morte, com castigos, porque Jeová, ele queria uma transformação que ele não dava, né? Ele queria uma obediência que o povo não conseguia ter através da lei de Moisés, que era a lei de Jeová, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 10, 7. Isso, Romanos 10, 7. Tem que olhar aqui para ver o que o pastor vai colocar. Isso, Romanos 10, 7. Romanos 10, 7 fala assim: quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Aonde Jesus Cristo estava, irmãos? Na época que ele nasceu, ele estava aqui na Terra. E ele morreu aqui na Terra. E aqui está falando, quem descerá ao abismo? O abismo é aqui na Terra, irmãos. E o versículo 9 responde, porque quem tirou Jesus desse abismo foi o Pai que ressuscitou Jesus. Então, o verso 9 fala assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você começar a crer e entender essa engrenagem e aceitar Jesus Cristo no seu coração, vai acontecer coisas semelhantes do que aconteceu com Jesus. Que Jesus desceu o abismo e o Pai o ressuscitou. Nós estamos nesse abismo e o Pai vai nos ressuscitar, né? Então, como vimos, irmãos, a Terra foi criada como um abismo, como um lugar de morte. Quem são os responsáveis por esse lugar de morte, por esse abismo? O Pai? Não. Jesus? Não. Espírito Santo? Não. A Bíblia fala, quem foi? Jeová e seus anjos, os Elohims, né? Então, em Salmos, queria que o pastor abrisse também, Salmos 104, 4. Salmo 104, verso 4. Isso.
Está escrito assim, é Jeová falando, tá? Faz, ou Davi falando de Jeová. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra. Ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com um abismo. Como um vestido, as águas estavam sobre os montes. Então, irmãos, aqui o salmista está falando a respeito dos anjos, dos espíritos e de Jeová. No verso 6, tu a cobriste com um abismo, né? Com um lugar terrível, com um lugar de morte, né? Então, como eu falei lá no começo, irmãos, nós fomos criados aqui na Terra. E a Terra é treva, a Terra é abismo, né? E, logicamente, não vou ser tão negativista assim, a gente tem alguns momentos de alegria, sim, tem alguns momentos de refrigério, mas isso não é a regra. A gente vê, irmãos, povos e mais povos em guerra, em fome, em subnutrição, ou no engano, né? Os que estão bem nutridinhos lá na Europa, né? Estão tudo no engano, irmãos, no ocultismo, acreditando em fada, acreditando em esoterismo. Então, irmãos, por um lado, são pessoas que sofrem fisicamente, e tem outros são pessoas que estão no engano espiritual, né? Então, a gente pensa, poxa, o mundo está de cabeça para baixo, certo? Então, irmãos, quando a gente fala que o mundo é um lugar de endemoniado, de malfeitores, de aproveitadores, a gente pensa assim, mas não é tão assim. Sai num lugar ermo à noite, vai assim, não, olha, você acha que o mundo não está tão ruim? Vai lá agora na Rua dos Gusmões. Quem mora aqui em São Paulo talvez conheça, é lá na Cracolândia, Santa Ifigênia. Vai lá, 9 horas da noite, nem precisa de ir lá 1 hora da manhã, vai lá 9 horas da noite, sozinho, para ver o que vai te acontecer. No mínimo, você vai ter assaltado, ficar sem celular e pode acontecer até coisa pior. Como é que eu posso achar esse mundo um lugar bom? Como é que eu posso viver nesse mundo sem querer sair desse abismo, né? Então, esse habitat que o homem foi criado, né? Esse habitat, muitas vezes as pessoas estão tão alienadas que elas não se apercebem disso, né? Outra coisa, irmãos, o homem, ele não nasceu para ser eterno, o homem nasceu para ser mortal. E a morte é uma coisa muito ruim também. É uma coisa que a gente tem essa sensação que a morte vai ser um portal doloroso que a gente vai passar. Mesmo a gente que tem esperança na salvação, né? Quando em Salmos fala assim, quem é o homem mortal para que deles lembre, e o filho do homem para que o visites? Né? Então, o homem foi criado mortal. E a imortalidade só é possível através da obra do Pai, através de Cristo, através do Pai que nos deu a Cristo. Então, em 1 Timóteo 6,16, eu queria que o pastor abrisse. Isso, 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16 fala assim, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, irmãos, o que a gente percebe aqui? Além de treva, além de abismo, existe um outro componente na vida do homem e da mulher, que é a morte. Então, a gente só vai vencer
o abismo com Jesus Cristo, só vai vencer a treva com Jesus Cristo. E outra coisa que a gente só vence com Jesus Cristo é a imortalidade, ou ser mortal. Todos nós somos mortais. E em 1 Timóteo 6,16 fala assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Aqui está falando de quem, irmãos? Está falando de um outro componente importantíssimo. Eu não quero o abismo, eu não quero as trevas, eu não quero a morte. Como eu vou sair dessa situação? Como eu vou combater essa situação? João 5:24. Queria que a pastora abrisse. Aqui a gente está tratando, então, da morte, né? Já falamos do abismo, já falamos das trevas, e agora a gente falou da morte, que todo homem é mortal. Então, João 5:24, fala assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então existe uma possibilidade de vida eterna em Jesus Cristo. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra que aborda todas as dificuldades humanas, né? A trevas que a gente está, o abismo que a gente está, a morte que nos rodeia, e tudo isso pode ser combatido através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai nos dar vida, Jesus Cristo vai nos dar luz para sairmos das trevas, Jesus Cristo vai nos tirar desse abismo, porque a única maneira de sair desse abismo é através de Jesus. Jesus é o passaporte das nossas vidas, irmãos. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês, eu vou continuar semana que vem. Eu falei metade, mais ou menos, do que eu tinha previsto falar, mas, por enquanto, a gente vai ficar com essa palavra. Amém, irmãos? Eu vou fazer uma pequena oração para passar a palavra para os pastores. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, porque fomos feitos tão insignificantes, Pai. Continuamos a ser tão insignificantes, meu Deus, mas a nossa alegria, a nossa centelha divina, a nossa esperança está em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, Jesus, e essa palavra poderosa, Pai, que nós invocamos para saber, Senhor, que a nossa esperança é em Ti, Senhor. O nosso regozijo é em Ti. Por isso, Senhor Deus, te louvamos, te engrandecemos, Pai, e te agradecemos por tão grande livramento que Tu nos dá, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Eliette. Benção. Eu tenho algumas coisas aí para falar. Deixa eu colocar aqui, peraí. Só para esclarecer para quem está nos assistindo no YouTube, a gente usa aqui um programa chamado eSword. Esse eSword é uma Bíblia eletrônica. E eu não sei se para quem está assistindo vão aparecer os significados daqueles numerozinhos que você falou no começo, né? Então, para quem está nos assistindo pelo YouTube, eu vou mostrar aqui
para vocês. Quando a gente mostra essa Bíblia, tá vendo aí essa Bíblia? E eu posso escolher aqui diversas Bíblias. Ó, aqui em cima eu tenho centenas delas, né? Mas essa que tem o maisinho na frente aqui, ela vai aparecer a referência que a gente chama de referência Strong. Essa palavra Strong é o nome de um dicionário de hebraico, grego e aramaico que tem lá nos Estados Unidos. E meio que virou uma referência, né? Então, virou uma referência. Então, a gente usa muito esse Strong quando você quer entender um determinado versículo de uma maneira assim um pouco mais profunda, mais ligada aos conceitos. Então, por exemplo, né, que nem a Eliette tinha falado, esse 430 aqui, ó, eu não sei se você vai enxergar aí, mas para mim aqui vai aparecer um quadro. Oi? Não enxerga quando você põe em cima do número da letra. Não abre o quadradinho. Né? Não abre aquele quadradinho. Quadradinho, né? Então, você que está nos assistindo aí, então você teria que baixar, esse programa é gratuito, tá? E aí, quando você põe o cursor em cima do 430 aqui, ele vai abrir um quadrado com o significado daquela palavra e, inclusive, escrito no original. E aí, embora esteja em inglês, mas não é difícil de entender o que está escrito aqui. Então, ele vai dar o significado, é um dicionário. Então, no caso aí desse H430, ele está falando que é o plural de Deus, ou deuses, né? No sentido mais ordinário possível. E assim vai. Então, tem toda aqui uma explicação, tá? Eu queria deixar isso claro aqui, porque senão dá a impressão que a gente está tirando. Mas não, ele vai aparecer para quem... ele aparece como um box, né? E talvez na gravação isso não apareça para você aí, tá bom? Bom, muito bem. O que eu tenho para falar, Eliette, é que você veja bem, eu tenho experiência de Bíblia já há algum tempo, também conheci bem o pastor Olavo, fui uma das pessoas que ficou mais perto dele lá na época da IEFA, fiquei muito próximo do pastor Olavo, você também, Eliette. E eu, pelo todo esse tempo de evangelho que eu tenho, os quase 40 anos que eu tenho de evangelho, eu vou dizer uma coisa para vocês. A teologia, ela é um problema. Ela distorce para que você não chegue a essas conclusões que a gente chegou. Então, eu sinto muito pela teologia ser assim, né? Querer fazer com que o Deus do Velho Testamento seja o mesmo do Novo Testamento. Eu não concordo com essa visão teológica. Eu gosto muito quando a gente lê os versículos, né, que nem a Eliette leu agora há pouco, falando sobre, né, como é que você falou, Eliette? Quem revela o Pai é Jesus Cristo, né? Sim. Quem conhece o Pai o Filho, e quem conhece o Filho, senão o Pai, né? Lucas 10, 22. Como é que está escrito lá? Deixa eu ver aqui. Vamos abrir lá em Lucas 10, 22. Então está escrito assim, ó. Deixa eu colocar aqui, Lucas 10. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que interessante esse versículo, né? Então, eu não considero Jeová como sendo o Pai, mesmo por causa da personalidade, né? Então, quando Jesus conversa
com os discípulos, e aí o Filipe fala assim, então mostra-nos do Pai, que isso nos basta. Aí Jesus fala assim, puxa vida, eu tenho estado há tanto tempo convosco e não tem me conhecido, crede, ao menos pelas mesmas obras, ou seja, as obras que o Pai faz é o que o Filho faz. Eu nunca vi o Filho, e nem o Pai, né, no caso do Filho, fazendo vingança, tomando vingança, nunca vi o Filho, né, matando, muito pelo contrário. O Filho é a vida. E uma outra coisa que você falou também que é muito legal, a questão da imortalidade, né? A imortalidade. O homem não nasceu para ser imortal, ele nasceu para ser mortal, né? Ora, se fosse o Pai que tivesse nos criado, eu acho que ele já nos teria criado imortais, né? Não mortais. Porque a morte, ninguém quer morrer, gente. Pelo amor de Deus, pensa nisso. Como é triste a morte. A morte é um negócio horrível. Eu não consigo imaginar, né? Eu não consigo me imaginar morto. É difícil isso, Eliette. É muito difícil. Mas Jesus nos promete vida eterna, né? E vida mesmo, né? Não é morte eterna, não é, sabe? Não vou virar anjinho lá no céu, morar na nuvem. Não, não é isso. Essa visão pueril tem nada a ver com Jesus. Né? Nós vamos para o Pai, vamos ficar com o Pai eternamente. E vai ser uma coisa tão maravilhosa, né, para toda a eternidade. Ou seja, o tempo não vai nos envelhecer mais. Né? Amém? Era isso que eu tinha para falar. Passar para o Weber. Glória a Jesus. É uma benção, né? Essa palavra aí, né, irmão? E o mundo, o Novo Testamento, eu sou amante do Novo Testamento. O Novo Testamento é maravilhoso. Você pega de ponta a ponta, você não vê Jesus só nos alertando com relação ao mundo. Você não vê ele falar uma vírgula bem do mundo. Sempre alertando, não ameis o mundo, nem que no mundo há, e assim vai, né? Se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. Se o mundo vos odeia, né? Primeiro odeio. Quer dizer que esse mundo é um abismo mesmo. Essa palavra aí não tem como você refutar e ter dúvida, não tem. Pastor Hélio, eu não consigo ir na cidade. Quando eu vou na cidade, eu começo a ver aqueles menininhos vendendo balinha no sinal. Nossa, meu Deus, aquilo. E é uma coisa que a gente não sei como é que se isso. Eu aqui na roça, eu fico quietinho aqui, né? Quase não vejo, mas aqui mesmo eu fico vendo os próprios animais, irmão. É uma coisa terrível. Terrível. Você vai tratar dos animais, o mais forte é ele que come primeiro. Se você pôr pouco, ele come tudo, os outros não comem, porque ele não deixa. As galinhas mesmo, a irmã tem muita experiência com galinha, né, irmã? Lá, o negócio ali. Se uma fica doente, as outras não deixam ela comer. Nossa, meu, você tem que separar, correr, só mata. Elas matam lá, a outra não. Nossa, é terrível. Olha, a gente estava com 10 patinhos, né? A gente estava com 10 patinhos. Não, 10 não, 8. No outro dia tinha 6. No outro dia a Dulce vem, mas tá sumindo os patinhos tudo. Quando sobrou 2, nós tivemos, a Dulce teve que tirar ele e pôr junto com os pintinhos novinhos no viveiro. Aí fui ver a gata, todo dia ela tava lá deitada lá do lado. A gata pegou os patinhos tudo, aí eu pegando tudo. Não, irmão, é desse jeito esse mundo, é incrível, viu? Não dá para você. Aí vem Jesus Cristo. Aí, se você for olhar as coisas que o Senhor fala, você fala, meu Deus, Jesus só bate contra o mundo. Tudo que ele manda é contrário ao que o mundo quer, o que o mundo faz. Você vê, a gente está vendo agora. Meu Deus, eu estou horrorizado de ver esse julgamento agora, né, do Bolsonaro. Nossa, meu Deus, é só mentira. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não é verdade, irmão? É um abismo isso aqui, gente. Mas é só mentira. E outra coisa, eles falam de uma forma tão assim, que até parece verdade, do jeito que eles falam. Convincente. Oh, meu Deus, nossa. Mas mente na maior cara dura.
quer convencer você que aquilo é verdade. E é verdade. Oh, irmão, é terrível, viu? Nossa, mano. E outra coisa, você quer ver uma coisa que me deixa triste? Às vezes eu vejo na internet uma pessoa, um pobre lá, com aquele carrinho de papelão, aí o outro vem e dá R$200 para ele. A pessoa chora, irmão. Chora. Porque ganhou R$200. E vai poder fazer uma comprinha melhor. Ah, não, isso aí para mim, meu Deus do céu, não dá, não dá, esse mundo não dá, não. Aí eu começo a lembrar de tudo, das promessas do Senhor Jesus Cristo, né, irmão? Olha que maravilha, quer dizer, nós temos uma esperança, né? De um dia estar com o Senhor Jesus Cristo num lugar maravilhoso, um lugar justo, um lugar, né? Eu não vou saber falar esse lugar, não é demais para mim. O tanto que é bom isso lá, eu não vou ficar falando, não, porque eu não vou conseguir. De tão maravilhoso que é. Aí fica nesse mundo e o pessoal com esperança. É que a palavra de Deus fala, né? Se a gente esperar só nesse mundo, nós somos os maiores miseráveis, né? Então é para você ver que coisa, né? Então é isso aí. Eu tenho a dizer isso. A benção, irmã. E que Jesus. Olha para você ver, a gente estava correndo o risco, irmão, de não ouvir isso hoje. Né? Então nós não podemos desanimar. A palavra de Deus deixa claro, onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali estarei com eles. O Senhor está aqui conosco. Amém, amém. E nós tivemos por pouquinho, para perder essa bênção maravilhosa que nós recebemos aqui essa noite. Né? Glória a Jesus pela vida, irmã. Amém, amém. Fecha seus olhos, vamos encerrar a gravação aqui. Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado por essa mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que forem assistir esse culto e que a tua palavra, Senhor, chegue aos ouvidos e faça efeito e que as pessoas possam te conhecer melhor. Eu te agradeço, Jesus, por esse momento tão bom na tua presença. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.